A paz do Senhor, boa noite, bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família, um programa do Ministério Família Cristã da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Santa Rita, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Desde já nós pedimos a você que compartilhe esse link da nossa programação para que mais pessoas possam ser alcançadas com o tema que nós vamos ter nessa noite. Vai ser um tema para a edificação da sua família, que o programa tem esse propósito e vai lhe enriquecer espiritualmente. Então, desde já, vai compartilhando nas suas redes sociais, compartilha no seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas possam ouvir a inspiração que vem da palavra de Deus. No dia 8 de dezembro, no Brasil, comemora-se o Dia da Família, com o objetivo de homenagear a família e também lembrar da sua importância. Este programa sempre tem como objetivo lembrar dessa importância, como também ajudar, por meio da palavra de Deus, a todas as famílias que esse programa possa alcançar. O tema do programa de hoje é Família a Serviço de Deus. E os convidados do programa de hoje é o presbítero Josimar e sua esposa Tatiane. E eles vão dar a primeira saudação já nesse início de programa. Cumprimentando a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos, irmão Marcílio e irmã Soraya. É um prazer mais uma vez estar junto com os irmãos, tendo a oportunidade de falar de família e falar da palavra de Deus. Me sinto honrado pelo convite, estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Paz do Senhor, boa noite, Pai do seu irmão Soraya, irmão Marcílio. É um prazer novamente estar aqui para juntos aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor e falar sobre esse tema tão importante, né? Que é sobre a família e no serviço do reino de Deus. Que maravilha, irmãos. Então você já sabe que o tema de hoje é família a serviço de Deus. Fica ligado, vocês vão aprender muito sobre esse tema à luz da palavra de Deus também. E antes de nós darmos continuidade e chegarmos até as nossas perguntas, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre essa programação e que essa bênção alcance também a sua família, na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Ora conosco, curva a tua cabeça, onde você pode estar nesse momento, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa porta aberta, por mais esse momento, onde nós podemos pregar a tua palavra, falar das coisas que o teu Espírito nos ensina, falar das coisas que o teu Espírito nos mostra. E esse tema hoje sugestivo, Pai, a respeito do serviço da família, no serviço da tua obra, da tua casa, do teu reino. Então, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre esse lugar, sobre tudo que vai acontecer, sobre nossa equipe de trabalho, sobre os equipamentos, tudo que está aqui, Senhor, ao nosso alcance. Que a bênção do Senhor alcance cada um de nós, aqueles que vão assistir, que estão nos assistindo nesse momento, sejam alcançados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito também. Senhor, entregamos nas tuas mãos, ao teu cuidado e inspiração, e te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, está fazendo e continuará fazendo a nossa família. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dando continuidade ao nosso programa, continuação, nós vamos ouvir um louvor e depois do louvor nós voltamos para começar a nossa série de perguntas em nome de Jesus. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens o aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança.
barco que vai para o mar, mas que espera voltar. Que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus. Voltamos com o nosso programa, ou continuamos o nosso programa. Nós vamos agora começar a série de perguntas. Lembrando que o tema do programa de hoje, família a serviço de Deus. Então, para começar o nosso programa, eu quero fazer a pergunta ao casal. E a pergunta é: qual o ponto de partida para uma família ingressar no serviço de Deus? Amém. Eu quero basear a resposta dessa pergunta num texto bíblico. No livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 24, eu quero ler 2 versículos que vai ser a base da resposta para essa pergunta. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servai. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto nos dá condições para responder esta pergunta. Qual o ponto de partida? Josué nos dá, pela sua atitude, a resposta. Primeira coisa que nós vemos no texto que nós acabamos de ler: posicionamento. Posicionamento. Josué se posicionou diante daquela situação. Que situação era essa que o povo de Israel estava vivendo, ou as famílias do povo de Israel estavam vivendo? Era um momento de negligência. As famílias estavam negligenciando em servir a Deus. Havia uma negligência ali, a ponto de Josué, o líder, se posicionar. E a posição dele foi certeira, foi objetiva. Então, em resumo, o ponto de partida: posicionamento. Segundo, Josué declara qual foi a sua escolha, qual foi a sua decisão. Então percebemos posicionamento e escolha. Josué deixou bem claro aqui como o líder de um povo e como um pai de família. Como líder, ele se posicionou, falou a respeito desta negligência que o povo estava vivenciando, e como um pai de família, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, posicionamento e a escolha, a decisão. Essas duas devem se sobressair dentro de uma família. Se posicionar diante desta atmosfera de negligência que nós estamos vivendo hoje. Esse que é o texto bíblico antigo, mas nós estamos vivendo hoje. Quantas famílias estão negligenciando isso? Negligenciando em servir a Deus. Então, há um posicionamento de famílias que querem servir a Deus, há uma decisão, há uma escolha feita por famílias, e esta escolha, essa decisão, ela é feita. Se você me perguntar quando tem que ser feita hoje, né? Como diz o texto, hoje.
hoje escolhei. Então esse posicionamento tem que ser agora. As famílias têm que se posicionar agora. As famílias têm que decidir agora em servir a Deus, em servir ao Senhor. Interessante que, se a gente analisar o texto, né, a gente percebe que é um problema geral ali, né? O povo estava todo mundo meio que se afastando, adorando outros deuses. E Josué, como um bom líder, ele já acende ali o alerta dele: opa, a gente precisa tomar aqui uma decisão. Isso vale, né, pra gente, né, graças a Deus temos hoje excelentes líderes que estão ali nos direcionando. Isso vale também principalmente para os chefes de casa, para os pais de família, os donos da casa, os sacerdotes do lar. E dizer: não, se a minha família está meio que saindo da rota, eu puxo eles para cá e eu declaro, independente do que os outros estão fazendo ao meu redor. Porque hoje tem muito esse negócio do todo mundo está indo, eu vou andando conforme a multidão. E não é assim. Nós cristãos temos que estar nos posicionados aqui. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E é quase que Deus não impõe nada a ninguém, né? Não é imposição, né? Deus mostra como se deve caminhar. E você vê no texto, no versículo 14, o final diz: servir ao Senhor. E não sirva aqueles deuses que serviam as suas famílias, né? Perfeito. Eram outros deuses. E aí ele dá a opção: e servir ao Senhor. Então, não é uma imposição, mas é uma iluminação. Deus dizendo: olha, é melhor me servir, né? Ele abriu a oportunidade, né? Está aqui. Existe o que a família de vocês serviram, deuses, né? Perfeito. Outros deuses, aquele Deus com letra minúsculo. E ele disse: e servir ao Senhor. E mais ele diz: se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, né? É hoje. Então a escolha, a Bíblia já mostra, a melhor escolha é servir ao Senhor. E outra coisa que o texto quebra é essa questão: eu sou obrigado a seguir a tradição dos meus pais, né? Eu posso até seguir. Agora, os meus pais estão servindo ao Senhor? Porque a opção final aqui é servir ao Senhor. Segundo a Bíblia, os meus pais, eles estão servindo ao Senhor? Então, é como se a Bíblia, pelo Espírito Santo, inspirou o escritor a que a gente traga essa reflexão. Tem gente que diz: não, eu vou seguir a religião dos meus pais. Mas será que os pais estão verdadeiramente servindo ao Senhor? Ou serviram ao Senhor? Ou vinha de uma tradição que Deus estava em segundo plano, né? Que era algo assim, trabalhando muito com simbolismo, ia para a igreja simplesmente por uma pura religiosidade. Perfeito. Mas será que estão servindo realmente? E a Bíblia diz aqui, irmãos, servir com coração, com sinceridade e com verdade. Porque muitas pessoas, às vezes, elas vão para a igreja, mas quando sai da igreja, né, a espiritualidade parece que fica lá dentro, mas não sai para fora, não. A pessoa é santa lá dentro, é tudo lá dentro, mas quando sai, aquilo se desmancha. Então a pessoa vai fazer todo tipo de aberração que você possa imaginar, mas está lá, religiosamente, está lá no domingo, dizendo que está servindo ao Senhor, né? Um amigo meu falou: acendendo uma vela para o cão e acendendo outra vela para o Senhor. Mas a Bíblia diz: será que verdadeiramente você está servindo ao Senhor? Ou está servindo os deuses dos vossos pais? Será que seus pais serviram ao Senhor? Então, para a gente realmente fazer uma reflexão. Eu preciso servir realmente a Deus, e não a uma tradição que vinha seguindo os meus pais, que muitas vezes nem a Deus era, né? Pelos frutos, pelas obras que eles praticavam, os filhos hoje percebem que os pais realmente estavam fora da vontade de Deus. Então abram os olhos, né, e vamos servir realmente ao Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Indo para a nossa segunda pergunta, eu acredito que essa pergunta tem a ver com o contexto cristão, de família cristã, daqueles que vão à igreja, né? Então, qual o motivo que leva a família a negligenciar o servir a Deus? Porque a gente sabe que uma família que não é cristã não vai estar envolvida no serviço a Deus. Então, nós estamos falando de famílias que vêm para a igreja, né? Que são nascidas de novo. Acredito que seja esse o campo. Mas qual é o motivo que essas famílias que já conhecem a Deus, vamos dizer assim, negligenciam esse serviço? No texto, né, eu já falei isso, a gente percebe que o líder, ele percebe esse afastamento, né? E nos dias atuais a gente tem isso em números alarmantes, né? Uma tendência gritante de as pessoas estarem se afastando cada vez mais de Deus, né? Ali naquele caso era os deuses, só mesmo
aquele afastamento. Hoje existem fatores extremamente piores do que tinham naquela época, né? E entre eles a gente vê, por exemplo, hoje um afeto muito grande no lar com relação à criação dos filhos, porque existem fatores externos extremamente importantes que estão afetando a família cristã. Então, ou seja, um pai que está ali criando seu filho e não está prestando atenção no que ele vê na internet, com quem essa criança ou esse jovem, esse adolescente anda, o que conselho essa criança, esse adolescente está tendo na rua. Então tudo isso é muito importante, porque isso começa a provocar um afastamento. Ou seja, aquela família começa aos pouquinhos a perder o interesse ali, né? O filho já não está querendo muito mais ir para a igreja, não quer muito mais participar. Já tem, né, infelizmente hoje, uma questão muito pesada, a ideologia de gênero. Já tem as meninas e os meninos sendo influenciados externamente pelo mundo, né? Então tudo isso faz esse jovem, essa criança, adolescente querer se afastar. E isso, de certa forma, acaba afetando os pais. Nós não somos pais, né? Mas eu acredito, eu tenho uma sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que quando a gente casou, ela era muito pequena e eu acompanhei todo o crescimento dela e eu sinto mesmo como se ela fosse minha filha, e às vezes eu tenho medo do que esse mundo está oferecendo e do que caminho ela quer tomar. Graças a Deus, pela boa vontade do Senhor, ela hoje é firme na fé e trabalha na igreja, mas esse mundo externo ele tem provocado um afastamento das famílias de Deus. E isso, assim, a gente vê com o afastamento, começa já pelo esfriamento da fé, né? A gente, lá na frente, Josimar vai tocar num ponto muito importante sobre, no lar, né, você manter firme a sua fé. Essa questão de, não vou para a igreja hoje, não vou amanhã, já você não perde o interesse. Eu li a Bíblia todo dia, hoje não leio mais. A oração já é mais só para o café, almoço e jantar. Você vai perdendo o costume de estar em comunhão com Cristo. Aí para a igreja se torna já um fardo pesado. Então tudo isso vai entrando. Ou seja, essa família que era outrora firme, constante, começa a ficar mais fraquinha. Vai negligenciando o seu compromisso. Primeiramente com Cristo, depois com a igreja onde ela está inserida, né? E existem fatores externos, como a família, como bem foi falado. Às vezes um pai ou a mãe que não é cristão ou que é de uma outra, né, tem outra fé, influencia demais. A filha, de repente, fica ouvindo a mãe, ou o pai, ou o tio, a tia, fatores externos. De repente, uma falta de diálogo no casamento leva a uma infidelidade. Então, ou seja, existem fatores extremamente importantes e inúmeros que a gente poderia citar aqui, que está levando as famílias a perder essa proximidade, essa comunhão com Cristo. Porque tudo se resume a Cristo. Nossa vida, nossa bússola é a palavra de Deus. E quando a gente deixa ela de lado, deixa a nossa comunhão com Cristo, a nossa família começa a entrar em um declínio espiritual. A partir daí é só problema. Então entra aquilo que a gente falou no começo. Precisa o líder da casa, o chefe da casa, mas, né, a gente não quer entrar nesse mérito, mas às vezes não é uma família que não tem um marido vivo, por exemplo, né? Às vezes a esposa é viúva. Então ela se posiciona como chefe da família e diz, não, eu escolho servir a Deus aqui, agora e hoje, porque é o tempo do já. A gente está vivendo os finais do tempo, então não é tempo de ficar pensando se amanhã eu vou tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão de servir a Cristo hoje. É agora. Negligenciar tudo que é do mundo, deixa isso para lá. A partir de agora eu tenho que basear minha vida. Se eu estou fraco, eu busco força. Muitas das vezes as famílias só vai buscar ajuda quando já quase não tem mais solução. Os casamentos estão sendo dissolvidos, vai procurar o pastor já quando não tem mais jeito, né? Então a gente precisa estar atento aos sinais de pequenas coisas que vão acontecendo dentro do lar, dentro da família, né? Com o casal, com os filhos, ou a forma que a família é inserida. Muitas vezes são netos criados por avós, às vezes uma tia que toma conta de um sobrinho. Então essa família inserida, ela precisa estar firmada em Cristo e não deixar que esses dardos inflamados, a gente se revestir da armadura para não deixar esses dardos, essas coisas do mundo afetar a nossa família e nos afastar de Cristo, né? Existem muitas coisas que hoje embaraçam as famílias. As famílias estão se embaraçando, né? O mundo oferece tantas coisas que talvez a família ainda tenta impedir de entrar dentro da casa, mas
impede de um jeito, ela entra do outro. O mundo Tem tá várias aí. portas hoje. Muitas portas. E você cerca de um lado, cerca de outro. Talvez esse cercar aí leva uma falta de liberdade, talvez para a filha, para o filho. Aí gera um sentimento ruim, uma insatisfação. Então a família tem que ter uma sabedoria, e eu digo que tem que ter uma sabedoria divina. Porque a sabedoria humana aqui, ela não vai se valer muito, mas tem que ter uma sabedoria divina. E como que uma família vai ter essa sabedoria divina? Quando Deus for, ou quando Deus estiver dentro de casa, dentro da família, quando as suas escolhas estiverem voltadas para Deus, quando a sua decisão de servir a Ele, dele ser o Senhor da sua vida, for muito mais forte do que tudo. Então essa sabedoria divina tem que se valer. A sabedoria divina, como eu disse, existem muitos embaraços. E no meio desses embaraços, parece que, eu percebo isso, parece que o serviço a Deus, parece que perde o brilho. Parece que as coisas de Deus, as coisas da igreja, perdem o brilho. Os jovens hoje não têm muito, não brilha os olhos quando fala talvez em um evento da mocidade. Talvez não brilha os olhos. Eu lembro quando eu era bem mais novo, que quando é festa, é o encontro de jovens, meus olhos chegam a brilhar. O anseio de estar ali, de participar, é coisa extraordinária. Hoje não, hoje é algo normal. O brilho vai se perdendo. Então, o que pode motivar uma família a entrar nessa questão de negligência são todos esses fatores. E a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo aqueles que estão de pé podem... Deveria descuidado para que não caia. Exatamente. Pode de um dia para o outro. Eu lembrei de uma passagem aqui, em Lucas capítulo 8, que diz assim: e aconteceu depois disso, Lucas 8, verso 1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então, eu lembrei dessa passagem, né? E nela você vê o que faz essas mulheres servirem a Deus com aquilo que elas têm. Né? O que fazia elas servirem era o fato de terem sido realmente alcançadas por Deus. Né? Elas foram curadas, outra foi liberta de demônios. Então elas reconheceram o que Deus fez na vida delas, e isso era vamos dizer assim, o propulsor, aquele que impulsionava para que elas servissem a Deus com o que elas tinham. Então hoje em dia, acredito, né, que as pessoas estão muito superficiais, né? É um motivo também, né, de negligenciar o serviço, porque eu vou servir a Deus porque eu vou servir a Deus. Qual né? benefício? Aquela não tem experiência com Deus, não foi realmente tocada por Deus, porque eu acredito que quando existe isso, você foi alcançado por Deus, nasceu de novo, eu acredito que cada um de nós, Deus fez alguma coisa, né? Transformou, alcançou, curou, libertou, e você ter isso como gratidão a Deus. Servir a Deus é o mínimo, acredito que nós possamos fazer, né? Porque a gente não pode retribuir aquilo que Deus fez por nós no mesmo nível. A nossa generosidade jamais vai exceder a generosidade de Deus. Aquela pergunta que o salmista fez, o que darei eu? A resposta não tem fim. Não. Tu pode listar ali de todos os tipos de bênçãos materiais, todos os tipos de bênçãos espirituais. Não tem fim. Essa pergunta, ela não tem uma resposta concreta. Não tem. Eu poderia passar a noite aqui dizendo o que Deus fez na minha vida. E eu tentar dizer o que eu posso fazer. Eu posso listar um monte de coisa. Eu posso ofertar, eu posso dar dízimo, eu posso ajudar, eu posso escrever muita coisa, mas não vai ser o suficiente para responder isso. O que Jesus fez? É isso que você falou. É o mínimo que a gente pode fazer. Servir ao Senhor. Eu vejo também quando
uma família está negligenciando o serviço a Deus, ela está ao mesmo tempo sobrecarregando outra família. Perfeito. Né? Porque assim, você vê na igreja, não só na igreja, mas como a gente está no contexto bíblico e cristão, muita gente sobrecarregada, porque tem muitas famílias, mas elas não têm o comprometimento de servir ao Senhor. Né? É como você disse, as famílias hoje estão muito superficiais, águas rasas. Josimar diz muito isso quando ele traz a palavra. Olha, eu vou falar aqui, mas meu poço, né, a água é rasa ainda, mas existe algo muito mais profundo. Então hoje, com a era da mídia, é aquilo que você posta. As pessoas vão acreditar naquilo que estão vendo nas redes sociais. Aquela famosa família de comercial de manteiga, né? Todo mundo lindo, né? E quando as câmeras desligam, vem a realidade, né? Então, essa negligência da ingratidão a Deus, para mim, é a coisa mais horrível assim, que você pode fazer. Porque eu sempre digo isso, que se você ler João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe uma palavra que possa descrever o tamanho desse amor. Dado seu filho unigênito na cruz, morrer morte de cruz. Eu disse isso uma vez num grupo familiar. Imagina, você corta um dedo, né? Meu esposo sofreu um acidente 13 anos atrás e machucou bastante a perna, e eu lembro de ver ele tão... Eu queria perguntar qual era o nível da dor que ele estava sentindo, né? E eu sabia que ele estava sentindo muita dor, com a perna, né, meio destruída ali. E naquele momento que eu vi aquela situação, eu me lembro, cara, mas como que pode o amor de Cristo, a forma que ele sofreu, para dar pra gente a vida? Então é o suficiente. Só que além disso, ele faz tudo aquilo que você falou. É milagre, é cura, ele nos abençoa, nos dá o ar pra gente respirar, o lar pra morar, o alimento. Tem uma dificuldade, mas Deus tá sempre ali, ó. E a gente às vezes não, sempre costumamos ser muito ingratos com o Senhor. E as famílias estão, pra mim, praticando a ingratidão no nível mais hard, assim, sabe? De dizer, não, Deus, como você disse, fazer isso aí pra quê? O que é que eu vou ganhar em troca? Porque muitas pessoas fazem a serviço do reino de Deus por algum lucro. E não é esse o questionamento aqui, né? Não é esse o ponto, nem o foco principal do evangelho. Então, as famílias hoje querem ver se só vai fazer alguma coisa se tiver algo em troca. Então, se você fazer tudo pra Deus, Ele não te der nada nessa vida, você ganhar a salvação, já foi mais que suficiente, né? Você passa, né, o amor que você tem em servir ao Senhor, inevitavelmente vai passar para os seus filhos, para aqueles que estão morando com você. A gente vai se estender um pouquinho nessa pergunta, eu acho, né? Porque eu lembro também a gente tem um filho que hoje está com 22 e desde pequeno a gente trabalha, ajuda, serve na igreja, e às vezes a gente estava trabalhando de madrugada e ele a gente forrava uma malha no chão e ele dormia ali no chão, em cima de uma malha, e a gente trabalhando, e ele foi crescendo com isso, com essa visão de servir. Então onde ele chega hoje, ele serve, ele procura ajudar, ele não sabe ficar sem fazer nada dentro da igreja, ele tem que fazer alguma coisa. Então a gente vê isso sendo passado, né? Por quê? Porque eles veem os exemplos dos pais. A influência. Né? A influência, né? A família servindo ao Senhor. Então isso também conta muito. A gente sabe que sempre tem as exceções, tem aqueles pais que não servem e o filho realmente ama o Senhor e vai, né? E quebra aquela, vamos dizer, aquele costume familiar de não servir, né? E vai servir ao Senhor, mas a gente sabe da importância do exemplo, né? E lembrando disso aí, um perigo que muitas vezes acontece nas famílias é negligenciar um culto, né? Às vezes assim, tem 2 cultos, acho que a nossa igreja tem 2 cultos por semana, né? A Assembleia de Deus aqui em Santa Rita. E às vezes, com a escola, né? 3 com a escola, né? Mas vamos dizer assim, aquele culto que as pessoas podem participar de fora. Vamos dizer 2 cultos oficiais, vamos dizer assim, tirando a escola bíblica. E às vezes a pessoa vem só em um. E não vou para a igreja hoje não. E o seu filho, que está em casa, está vendo essa influência. Para ele, o que é que ele pensa? Meu pai não vai para a igreja, então não é tão importante ir para a igreja não. E às vezes o pai, mas eu não digo isso para o meu filho. Mas muitas vezes não é só o dizer, é o que nós fazemos. As nossas ações, elas vão falar muito mais alto do que nossas palavras. Perfeito. Né? Então eu não vou para a igreja, eu estou passando a mensagem para os meus filhos,
ou aqueles que estão ao meu redor, como ela falou, pode ser criado pelos avós, né? Aquelas pessoas que estão criando alguém, sob responsabilidade de alguém, e negligencia uma participação no serviço do Senhor, que é, vamos dizer, um culto, né? Um culto racional, participação no culto racional, ir para a igreja, prestar louvor ao Senhor, ela está passando uma mensagem que a igreja não é tão importante. E às vezes é o único canal de comunhão que a pessoa tem com o Senhor, é a igreja. É o lugar onde ela lê a Bíblia, que às vezes ela não lê em casa. É o lugar onde ela ora, mesmo que pouco, mas é porque ela não ora em casa. Então, o serviço do Senhor, né, servir ao Senhor e ir para a igreja, é importante nisso. Você vai estar trazendo influência para quem está do seu lado, tanto para os seus filhos, e às vezes até para uma pessoa adulta, que é a esposa, né? Às vezes a gente pensa que não está passando essa mensagem para o casal, para a esposa, para o esposo, né? Da importância de servir ao Senhor, né? Principalmente se você foi criado no Evangelho, às vezes se casa com uma pessoa que se converteu depois, né? E às vezes aquele que nasceu no Evangelho tem menos interesse do que aquele que veio depois, né? Aí passa aquela mensagem de que não é tão importante assim. Então, participa, irmão. Você que está nos assistindo, participa dos cultos. Um só não é nada. Eu sempre digo, ser treva é bom demais. Em que sentido? Deixa eu terminar. Ser treva é bom demais, porque é tudo escuro, não precisa de força. Agora, se eu preciso ligar a luz, eu preciso me levantar. Se eu não tenho controle remoto, que eu já tenho, né? Ligar a luz, e aquela energia gera um consumo, gera uma despesa. Então, ser luz dá mais trabalho. Então, seja a luz, dá trabalho? Dá, mas é melhor ser luz do que treva. Nas escuridão você pode bater, machucar a perna, e na luz não, você vê tudo. Então, seja a luz, se esforce. O Rei de Deus se conquista assim, por esforço, como a Bíblia diz. Não é de qualquer maneira, né? O meu testemunho, eu posso dizer isso, o meu testemunho, e minha família, minha mãe vai ver esse vídeo. O meu testemunho é de influência familiar. Influência familiar. O meu saudoso pai, Mauro Lírio Correia, ele era tesoureiro da igreja de muitos anos, frequente na igreja, não gostava de perder culto, nunca foi diácono, nunca foi presbítero, um tesoureiro, homem de fé, homem de respeito, faleceu. Quem assumiu o lugar dele foi a minha irmã. A minha irmã é tesoureira da igreja. A minha mãe, uma apaixonada pela Bíblia Sagrada, ela que me influenciou a ler a Bíblia Sagrada. No dia que ela disse para mim, ela disse, eu li a Bíblia toda. Eu fiquei envergonhado e disse, eu também tenho que ler. Ela já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Acho que ela já leu umas 4 vezes. Eu acredito que eu já li um pouco mais do que ela, mas ela me influenciou na leitura da Palavra de Deus. Eu fui na questão do ministério, e eu me engajei no ministério por causa da família, por causa da mãe, por causa do pai. Então, a influência está aí, está aí. Quantos jovens hoje que não podem daqui a alguns anos dizer o que eu estou dizendo hoje, porque não tem influência do pai. O pai não incentiva a ler a Bíblia. Esses dias eu estava conversando com um menino de 11 anos de idade. Ele está ali bonitinho, calça social, e eu achei... E eu acredito que ele vem de uma família um pouco mais rígida, né, na questão do costume. E eu disse para ele, tu vai ser pregador? Sim, eu quero ser pregador. Você está lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. Aí eu disse para ele quantas vezes eu li a Bíblia, ele ficou assustado assim. Eu disse, mas isso é muito pouco dentro do que eu poderia aproveitar. Vou te dar um conselho. Ele, com 11 anos de idade, comece a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todo ano. Quando você chegar à minha idade, eu te garanto que você vai ter lido a Bíblia mais de 20 vezes. E ele disse, eu vou fazer isso. Menininho de 11 anos, eu vou fazer isso. Então isso é gratificante, isso é maravilhoso. Quando você vê que alguém está ingressando na obra de Deus por influência da família. Isso é uma base muito sólida, muito sólida. Eu fico pensando, e eu conheço algumas pessoas que estão indo no ministério, estão se desenvolvendo no ministério a trancos e barrancos, com muita luta, porque não tem essa base familiar. Não tem. E ele vai com trancos e barrancos. Teve um certo dia que eu animei um rapaz dizendo assim, rapaz, você vai receber uma maior graça por causa disso, porque você não tem essa base, mas você está indo sozinho, você vai ter uma maior graça por causa disso. Eu disse para ele,
E quantos hoje estão perdendo de fazer isso com o filho, com a filha, de ser essa base espiritual para no futuro essa moça, esse moço está na obra de Deus, está fazendo a obra de Deus. Às vezes alguns pais dizem assim, eu quero, como eu queria meu filho servindo na igreja. Aí eu pergunto, você está servindo? Está servindo. Né? Porque você é a influência dos seus filhos, né? Se você não está servindo, como é que você vai dar essa influência para eles? Só se for uma coisa extraordinária, um milagre extraordinário, Deus trazer a iluminação para o filho participar, se ele não vê dentro de casa o exemplo. Então, se você quer que seu filho lá na frente, né, seja ele menor, sofra, né, ou seja influenciado para o serviço ao Senhor, você primeiro deve fazer isso. Chega para o dirigente, né, ou chega para o pastor da sua igreja e pergunta, pastor, o que eu posso servir aqui? Porque as pessoas pensam, tem muita gente servindo aqui. Tem muita coisa, não precisa de mim. Não precisa de mim, mas, gente, precisa. Tem coisas que você sabe fazer que eu não sei fazer. Tem habilidades que Deus colocou na vida particular de cada pessoa, que ela vai saber fazer aquilo ali, vai outra pessoa fazer a mesma coisa e não vai sair do mesmo jeito. E às vezes esse dom, essa habilidade está perdida em casa. A pessoa vai para a igreja, entra e sai, participa, graças a Deus, mas tem algo mais que Deus quer fazer na tua vida. É o serviço, você se dispor ao Senhor, né? Senhor, primeiro faz uma oração, né? Depois desse programa, vai orar ao Senhor e diz, Senhor, o que é que eu posso servir na tua casa? Né? E toma a decisão, né? A fé, ela tem ação. Você crê que vai fazer alguma coisa, ora e vai, chega, conversa com o teu dirigente, conversa com o teu pastor. O que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa contribuir? E com certeza ele vai ter algumas coisas para você fazer, viu? Isso aqui, né? E serve com fidelidade, serve com integridade, né? De coração, como a Bíblia diz aqui, que a gente lê o texto, ao Senhor. Você vai ver quantas coisas vão ser acrescentadas na tua vida por causa do serviço. Coisa que você nem imagina que tinha a capacidade de fazer, Deus vai pegar junto contigo e você vai ver como vai ser bom para a sua vida espiritual e a influência que você vai dar às pessoas que estão ao teu redor. Tua esposa vai gerar mais confiança. Meu marido está engajado na casa do Senhor, vai gerar mais confiança na tua esposa, né? Tanto um para com o outro, e vai dar o exemplo para os teus filhos também, aqueles que estão agregados, né? Que às vezes, como ela falou, volta a repetir, a avó cuida, né? Tudo isso. Então tem essa influência, você pode influenciar pessoas para o bem, servindo a casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos agora, o programa está interessante, nós estamos falando sobre família a serviço de Deus. Nós vamos assistir mais um louvor e daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Porque estás abatido, tão cansado e deprimido nessa vida, meu irmão? Já pensaste em desistir, pois não podes resistir essa dor no coração. Pare agora um só momento, vai buscar a Deus no templo e o mal vai se extinguir. É o mesmo Deus de amor, seu poder jamais falhou. Ele cuidará de ti. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Porque vives lamentando, sem alento caminhando, e não queres te alegrar. Porque vives a dizer que melhor será morrer e não mais sofrendo estar. Não esqueça, irmão querido, que Deus está contigo, Ele lutará por ti. O teu pranto há de cessar, porque Deus vai operar. Ó, que paz irás sentir.
Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Estamos de volta com mais perguntas para ajudar você que está nos assistindo com a palavra de Deus a respeito desse tema, família a serviço de Deus. E mandar também um alô aqui para o nosso pastor, uma saudação, né? Para o nosso pastor Djalma, sua esposa Gilvanete, que com certeza estão acompanhando aí o programa. Você que também está nos assistindo de outro estado, de outro país, quem sabe está sendo alcançado por essa palavra, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família. E continua ligado, compartilhando esse link, divulgando o nosso canal no YouTube, para que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Então, seguindo as nossas perguntas, nós queremos saber do casal, que até um prazer ter a Tatiane aqui, que da outra vez que nós entrevistamos o irmão Josimar, ele estava sozinho, né? Nós não tivemos esse prazer de tê-la conosco junto, mas hoje ela está aqui. É um privilégio. Ele está muito mais feliz por isso. Muito feliz. Então nós queremos saber de vocês como a família pode servir a Deus na prática, né? Porque a palavra nos ensina que nós devemos servir com alegria, né? Mas como fazer isso na prática? Então, deixar ela começar. Servir a Deus na prática é você... Eu tenho um pensamento a respeito da prática do serviço do reino de Deus. Eu sou uma filha de um pastor, né? Então eu quero entrar rapidamente nesse mérito, porque hoje em dia, né, como vocês bem falaram, existem famílias extremamente sobrecarregadas de tanto trabalho na igreja, principalmente se tratando dos líderes da igreja, né? Então, aproveitando também para cumprimentar o nosso pastor, a sua esposa, Deus abençoe, são bênçãos para nossas vidas. E dizer assim que muitas das vezes aquele que está na frente é o que está mais sofrendo, vamos dizer assim, né? Porque você cuidar de uma quantidade tão grande de pessoas não é fácil. Eu digo para uma pessoa que tem um único filho, dá trabalho? Vocês tiveram um filho, dá trabalho? Dá. Trabalho. Agora você imagina você ter 1000 filhos. 500 filhos, 700 filhos. Então, imagina o trabalho que isso se dá, né? Então, aquela família que está a serviço do reino, principalmente aquela que está na frente, né, precisa demais das nossas orações, né? Eu fui filha de um pastor e foi falado anteriormente, né, sobre servir a Deus, sobre chegar para o pastor e dizer algo. Existem pessoas que estão esperando oportunidades grandiosas na igreja. Eu vou esperar quando o pastor me consagrar. Aí, de repente, o dia que o pastor Deus vai revelar e eu vou ser dirigente do ciclo de oração. Às vezes, Deus vai te chamar para você varrer a igreja, para você limpar um ambiente, a casa do Senhor. De repente, Deus vai te chamar para ser aquela pessoa que ornamenta, né? Tivemos uma festividade da nossa congregação, a irmã fez umas flores e colocou assim na parede. Que coisa linda! E que talento daquela irmã que deixou a casa do Senhor bela. Então, às vezes, Deus ele quer usar a gente, de certas maneiras, a gente está esperando coisas muito grandiosas na casa dele. Deus chamou cada um para um serviço, como foi muito bem falado. Então, como é que eu faço? Eu não sou família de pastor, por exemplo, não fui criado, para quem não foi. No meu caso, já tive que aprender na marra. Com um pai que era pastor, eu já desde criancinha eu tinha que ser o exemplo da igreja. Né? As igrejas, todos os olhares estavam voltados para eu e meus 3 irmãos, a minha mãe e meus 3 irmãos. Nós somos em 4 na minha casa, na casa dos meus pais. Então, aí nós 5 ali, né? Eu, meus 3 irmãos e minha mãe éramos um exemplo da igreja. Então, é muito árduo, mas a gente faz pelo amor que a gente tem a Cristo. É árduo, é difícil, é doloroso. Você não tem com quem conversar, porque as pessoas não podem saber que você tem sua fraqueza. Nós somos a fortaleza da igreja. Então tudo isso traz uma carga muito grande, mas por amor a Cristo e a força que o Espírito Santo dá, você segue, né? Mas se não é o caso, como é que eu faço para mim ser uma família, o meu contexto, seja na prática uma família que serve a Cristo? Para mim, na minha opinião,
baseado na minha experiência de vida, eu tenho que preparar a minha família. É como aquele terreno que vai ser plantado. Minha esposa do interior sabe muito bem sobre isso. Na agricultura, você não pega uma semente e joga. Não, você prepara o terreno, faz todo um trabalho. Você vai construir uma casa, né? A gente lembra muito bem da passagem de Jesus, que ele faz a comparação da casa da areia e da casa da rocha. Se você não preparar um terreno, não fazer uma base, você não pode alcançar que essa casa fique sólida. Então, o que eu preciso para fazer na prática? Antes de tudo é preparar a sua casa, preparar o seu lar. Como é que eu faço isso? Oração, base principal, leitura da palavra do Senhor, o culto doméstico, né, que é extremamente importante. Na pandemia a gente teve aí situação da igreja estar fechada, mas a igreja continua dentro de casa. Então, antes que eu vá fazer a prática, Josimar vai falar sobre isso, dessa prática mesmo, primeiramente eu tenho que preparar o meu terreno, preparar a minha casa, ou seja, eu ajeito de dentro para fora, né? Então minha casa tá ali meio que cambaleando, a gente não tá indo direito para a igreja, como o irmão falou, começa a faltar um culto, tem poucos cultos, tem mais trabalhos em outros dias, mas cultos especificamente são poucos. Então, como é que eu faço para voltar? Comece dentro da sua casa, chama os seus filhos, faz um momento, né? Hoje em dia se perdeu por causa da internet, da mídia, aquela coisa de se juntar para comer, não tem mais, né? Hoje em dia, antigamente não se comia, não sentava à mesa enquanto o pai não chegasse, né? Enquanto todos os filhos estivessem à mesa. Hoje perdeu um pouco isso. Então, resgate valores antigos, né? Simples, né? Coisas simples, o básico que funciona. Junta a sua família, vamos fazer um culto doméstico. Na quinta-feira, por exemplo, a gente não tem um culto, não tem um ensaio, não invento nada. É o dia da minha família em se juntar aqui, vamos louvar. Não sabe cantar direito, que é o que acontece lá em casa, mas a gente canta pra Jesus. Coloca o CD, o playback, coloca aqui no YouTube rapidinho, bota as irmãs pra ir cantando, a gente vai só louvando junto. Lê um texto da palavra do Senhor. Na nossa casa, meu pai tinha muito isso, de às vezes em casa mesmo ele botar meus irmãos pra falar um pouquinho da Bíblia, pra incentivar os meninos a, quando chegar lá no culto da mocidade, não ter tanta vergonha. Então tudo isso começa aqui, na preparação. Seu filho vai dormir, meu filho, você tem que dobrar os seus joelhos, agradeça a Deus pelo dia de hoje. Fale para Deus os seus anseios, se já for mais adolescente, né? Veja o que seu filho está vendo ali antes de dormir, no celular, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso hoje. De preferência não dê celular tão cedo. De preferência, deixa pra frente, né? Evitar ver o que esses jovens estão assistindo, essas crianças. Às vezes tua esposa está precisando de um momento, então vamos orar juntos? Vamos criar um propósito. A leitura da Bíblia vai chegar agora, estamos no final do ano. Então, que isso seja já um propósito para 2022. Faz uma planilha, pega na internet, a gente mesmo, para quem quiser, a gente tem várias cópias em casa de planos de leitura bíblica durante o ano. Hoje você pode fazer no celular. Faz com tua família isso. Põe todo mundo ler a Bíblia. Todo dia a gente vai ler 3 capítulos. Quando chegar no final do ano, a família inteira lê a Bíblia toda. Então, são coisas simples e que funcionam, que é o preparar o terreno para você, na prática, servir o reino. Eu vou me preparar porque eu vou precisar alcançar outras vidas, obviamente, né? O evangelho de Jesus é esse, você buscar a salvação e dar isso para os outros, né? Então, como é que começa a prática? Dentro do meu lar. Anota, tia, minha casa é uma bênção, somos avivados, fervorosos, glória a Deus, permaneça assim, não deixe isso desanimar. Se não der tempo, lê os 3 hoje, leia 6 amanhã, né? Às vezes a gente sabe que na correria do dia a gente perde um pouco ali, né? De estar ali coordenando todas as coisas, mas a palavra do Senhor, a oração, estar junto em família tem que ser o mais importante, tem que ser o principal, né? E tirar os conflitos de dentro de casa. Um dia até disse a você, né, Soraya, quando você for lá na igreja, que pra mim a coisa mais importante de um casal é ele viver em paz, aquele lar feliz e alegre. Tá com dificuldade, tá com problema, tá doente, tá faltando dinheiro, tá com problema, mas Jesus tá ali. O Espírito Santo de Deus está no meio do casal, você consegue ir pulando as adversidades e evitar que as coisas externas venham atrapalhar a tua família, né? Então a gente precisa hoje de pedir, como o Josimar já disse, a sabedoria divina. Meu Deus, me capacita para que eu possa fazer com que a minha família fique firme. Eu preparo o meu terreno para, na prática, a gente praticar. Na prática, praticar, muito boa a colocação. De fato, né, exercer as funções que a gente precisa para servir o reino. E tem que destacar, eu não sei em qual momento ela falou, mas ela falou a respeito de 2 famílias ali.
aquela família que está vocacionada para aquilo, é aquela família já endereçada para servir a Deus. Talvez é uma família pastoral, né? Os filhos já estão engajados, né? Naquele ritmo, naquela família, e existe aquela família que não tem ninguém, não tem uma referência, não tem ninguém que é um pastor, não tem ninguém que é um obreiro, talvez não tem ninguém ali que participa dos trabalhos de liderança, de coordenação, não tem ninguém. É uma família que está ali. Se fazer uma comparação, qual a família que serve? A família daqueles que têm a potencialidade, aqueles que estão trabalhando, os coordenadores, que estão aparecendo, ou que estão aparecendo, ou aqueles que não estão. Não, o servir a Deus é igual para os dois. A diferença é na vocação, é na habilidade, é na responsabilidade. A diferença só está aí. Mas o servir a Deus é para todos. É para todos. Ah, não, deixa a família do pastor. Não. Né? Deixa a família, deixa por irmão fulano, não é todo mundo que tem que estar engajado. Ah, mas os meus filhos não têm talento para tocar, não tem, então nunca vai aparecer na igreja, não tem tanta coisa para fazer na igreja. É como a Tatiane falou desse destaque daquela flor que ficou ali na parede, que chamou a atenção de todo mundo. É algo extraordinário, então tem muita coisa para fazer. Não é só uma família que está vocacionada, que já está na vocação, não. Mas aquela família que serve ao Senhor Jesus com a sua alma, que pode fazer muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eu quero ler um texto, só para terminar de responder essa pergunta. Aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 3 até o versículo de número 5, Paulo vai dar uma saudação a uma família. No versículo 3: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, ou colocaram em perigo a sua vida, por causa da vida do apóstolo Paulo. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Eu não vou terminar o versículo só aí. Olha que coisa interessante. Saudamos a igreja que está na sua casa. E eu estava conversando com a Tatiane. Uma das maneiras de uma família servir a Deus é abrir a porta da sua casa para o Evangelho. Para o Evangelho. Pregação do Evangelho. Para pregação. E quando a gente estava falando a respeito disso, a igreja, a Assembleia de Deus aqui em Santa Rita tem um trabalho excepcional, que precisa desta oportunidade aqui, que precisa dessa porta aberta, que é o grupo familiar. Então, esta porta aberta. Como que a minha família pode servir ao Senhor na prática? Abrindo a porta da sua casa para o Evangelho. Um grupo familiar. É um grupo familiar. Olha só, coisa linda. No grupo familiar não precisa de um pastor para dirigir o grupo. Não precisa de alguém com muita sabedoria. Não precisa. Só precisa de alguém que tenha fome da palavra de Deus. Alguém que tenha o desejo de espalhar o Evangelho. Só precisa dessa pessoa. Então, uma das maneiras é abrir a porta da sua casa. Deixe o Evangelho entrar. Deixe o grupo familiar entrar. Faça isso na sua casa. É uma maneira de servir ao Senhor Jesus. Uma outra maneira que eu acho incrível é sendo abençoadores. É sendo abençoadores. Nos dízimos, nas ofertas. Sim. Contribuir com obras sociais. Sim. Isso é servir. Isso é servir. Servir a igreja, servir a Deus. Tem muitas famílias que podem ser abençoadoras. Como? Sendo o bálsamo para os que sofrem. Não é? A família cristã, ela tem que ser uma âncora para a vida de muitas outras famílias que estão enfrentando as tempestades da vida. A família cristã tem poder, tem força, tem graça para ser essa âncora. Por quê? Porque Cristo está ali. Cristo habita ali. Então a igreja, a família cristã, ela tem que ser abençoadora. Quando você abençoa alguém, você está servindo a Deus. Quando você está ingressada nessa de ser um abençoador, pode ter certeza,
você está servindo a Deus. Você está servindo a Deus. Um outro, e eu já encerro nesse ponto, cooperando em todos os trabalhos da igreja. Cooperando em todos os trabalhos da igreja. Existem os trabalhos e com certeza tem os seus líderes, os seus coordenadores. Existem aquelas pessoas talvez mais qualificadas, né? E talvez você não se sente tão qualificado. Eu não vou participar. Não, tem que participar. Eu acredito que essa disponibilidade em participar de todos os eventos da igreja é basicamente praticar isso, servir a Deus. Tem muita gente que não tem essa disposição. Tem muita gente que não tem. Existe fulano, existe ciclano, e como a irmã Soraya disse lá atrás, quando a gente negligencia isso, sobrecarrega alguém. Então, quando a gente não está disponível em cooperar na obra de Deus, pode ter certeza, alguém vai ficar sobrecarregado. Pode ter certeza. E é interessante que, como já foi dito, a igreja tem muita coisa para se fazer. Muito. Por exemplo, na listagem que a gente, né, faz uma lista grande de coisas ali, por exemplo, na obra social, quanta coisa se tem para fazer na obra social? Principalmente numa geração hoje, pós-pandemia, a gente, né, depois disso tudo que está acontecendo, quantas pessoas precisam de ajuda? Muitas pessoas, e a gente está ali confortável na minha casa. Não é problema meu, esse é problema lá do pastor. Não, é problema meu também. É um projeto social, como tem na nossa igreja aqui, né, em Santa Rita, que é o LEC, por exemplo, que cuida de crianças e adolescentes, e eu preciso ajudar lá. Mas eu não tenho tempo, ajude de outra maneira. Eu vi ontem, eu acho que foi uma postagem que eles fizeram, por exemplo, que vão arrecadar brinquedos para essas crianças. Que coisa extraordinária. Então, se eu não tenho condição de ir lá, mas não é possível que eu não tenha, às vezes, R$2 para ir algum lugar e comprar, de repente, um brinquedinho, e eu estou ajudando a obra social, eu estou ajudando uma criança. É, de repente, comprar um pacote de biscoito e dizer, pastor, eu não tenho um dinheiro para comprar uma cesta básica, mas eu tenho um biscoito para dar. Deus vai receber aquela sua oferta. Às vezes é uma oferta que a igreja vai arrecadar para determinado assunto, para o reino de Deus, é contribuir na obra do Senhor. Às vezes são pequenas ações que a gente vai fazendo que vai agradando o coração de Deus. E é pouco perto do que a gente já recebeu, né? Sobre o ser abençoador e ser o bálsamo, foi uma das coisas que a gente conversou muito sobre isso. É que a gente precisa lá, por isso que tem que preparar lá atrás, eu preciso me preparar para ser esse agente do reino, porque tem muitas pessoas precisando. A gente vê, no meu local de trabalho, um dia foi uma mulher que ela sentou, ela esperou, ela estava muito aflita, eu sentia aquela aflição dela, eu sentada ali, e eu não tinha mais nada para fazer, eu já tinha concluído o que eu tinha que fazer com ela, né, ali na negociação, e o marido dela saiu, eles não são evangélicos, ele saiu para fumar. Ela me contou que era uma pessoa desviada da igreja, ela estava extremamente angustiada. E a forma que aquela mulher falava, os olhos dela iam enchendo d'água, e na hora eu falei, Espírito Santo, me diga o que falar para ela. Porque eu não podia falar muita coisa, o marido dela não podia escutar. Eu fiquei numa situação difícil ali dentro do escritório, então assim, o mundo precisa achar isso aqui na gente. Eu preciso ajudar o meu irmão, meu companheiro de igreja, que talvez estava precisando de mim, e eu preciso também ajudar as pessoas que estão lá fora. A gente vê na passagem lá da viúva, você vai lá e busca, o profeta mandou ela buscar potes. Busca potes porque o azeite vai começar a descer, e enquanto tiver pote vai descer. Agora você imagina se ela não fosse uma cristã legal e não tivesse amizade ali com todos os vizinhos, ela teria pouco azeite, porque ela ia precisar de muitos potes. Ninguém queria emprestar o pote. Ninguém ia querer emprestar o pote para ela. Então a gente precisa preparar. A gente precisa preparar o nosso lar, nossa vida cristã. Eu preciso me preparar, meu esposo se preparar, e junto a gente vai construir uma base para levar Cristo lá para fora, né? Eu vou abrir minha casa para o grupo familiar. Que coisa maravilhosa o grupo familiar. Eu gosto muito do grupo familiar. Então assim, mas eu preciso, na minha casa, esteja tudo arrumado para que eu faça esse trabalho. Tem gente, né? e família cristã, que não tem condições nem de abrir essa porta para grupo familiar. A gente não consegue, tem gente que não consegue. Ou talvez é um indivíduo ali dentro que não gosta, que não permite. Tem famílias cristãs que não conseguem abrir a porta para isso, infelizmente. E a gente precisa muito mesmo, assim, viver essa vida cristã na prática. Na teoria é tudo muito bonito, a escrita e a assinatura, a letra é linda. Agora a gente precisa vivenciar isso na prática. A pergunta foi essa, como é que eu vou servir na prática? Servir na prática é isso. Eu preparo o meu lar e depois eu vou me doar. E você dizer para Deus, eu vou tirar às vezes aquilo que eu
pouco que eu tenho para te servir. Acho que é uma consequência inevitável, né? Se você se doa, se você se prepara, tem essa base, é inevitável que você não sirva a Deus. Perfeito. Né? Verdade. Então é como o fruto que a gente fala, né? Você não vê nenhuma árvore fazendo força para a manga sair, né? Brotar, Não. né? Mas é natural, porque passa a vida dentro dela, o fruto aparece. E assim a nossa vida. Passou a vida de Deus em você, o serviço vai aparecer. É verdade. Né? E um dos pontos que a gente vê muito quando se está à frente de uma igreja, né? É a questão das pessoas não entenderem que o Senhor é Jesus, não somos nós, né? Nós individualmente, porque às vezes as pessoas, eu quero servir, mas eu quero servir no louvor, e às vezes já tem tanta gente no louvor e está precisando em outro departamento, então a gente sempre buscou passar assim, sirva aonde Deus precisa, sirva onde tem necessidade. Perfeito. Se a sua área for louvor, um dia você vai chegar lá, né? Mas no momento Deus está precisando de você ali, às vezes na sala das crianças. Exatamente. Às vezes organizando, indo no banheiro feminino para ver se tem papel, se tem copo, se não está faltando nada, né? Então, assim, tantos detalhes. Então, acredito que a pergunta seria assim: em que eu posso servir? Pergunta ao Senhor em que você pode servir. Isso é bem verdade, né? A Bíblia diz a respeito de Marta e Maria, né? Marta e Maria. Marta estava servindo ao Senhor, mas para aquele momento, para aquela situação, não era um bolo que ela queria. Não era o bolo era. que ela estava fazendo, não era talvez um chá, não era um café. E ela ainda reclamou com Jesus, né? Você vai manda Maria me ajudar para me te servir, que eu estou te servindo só. Na realidade, não. Maria estava fazendo o que aquele momento era para ser feito. E de Maria não ia ser tirado aquilo. Então, às vezes, a gente fica que nem Marta. Servindo, sim, servindo, mas aquele serviço não é para aquele momento, não é para aquela situação, não é para aquele propósito. E a gente tem que fazer essa leitura. A gente tem que entender essa leitura. É isso que tu disse. Entenda isso e se encaixe nisso. Veja a necessidade. Exatamente. Eu vi um testemunho de um irmão que ele era um excelente diácono. Excelente. Na igreja ele era demais, você lembra? Lá em Minas Gerais. Excelente. O cara servia e era tão notório, ele era tão visto na igreja, que o pastor consagrou esse irmão presbítero, porque, né, vou levar ele, né? Consagrou o irmão presbítero, botou o irmão em cima do púlpito. Esse homem ficou tão agoniado que ele não queria, não estava gostando daquilo, não. Ele queria ficar lá na porta, ele queria levar água, ele queria fechar a igreja, ele queria varrer a igreja, e agora ele não podia porque ele estava lá em cima do púlpito. E às vezes ele queria descer para fazer as coisas e fazia. Até que um dia ele chegou: pastor, não sei se na igreja pode isso, né? Mas só pode me voltar pro meu cargo anterior, eu quero ser diácono. Foi testemunho aí, eu acompanhei. Aconteceu isso lá em Minas Gerais, quando a gente morou lá, o irmão contou isso pra gente. E isso ficou marcado na minha vida, porque às vezes a gente, como já falou, tu tá procurando outra coisa. Deus te chamou. Todos aqueles que servem a Cristo são chamados a algum propósito. Deus tem na vida daquela pessoa. Pergunta a Deus o teu propósito e parte daí. E faz o teu melhor. Se o meu melhor é ir buscar água, busque. Pede uma bandeja, vai lá e fica de olho, sabe? E serve a Deus da melhor maneira. A gente vê aqui os meninos fazendo a mídia, né? Os meninos vão lá e tiram foto, acham o melhor ângulo. Eu fico maravilhada quando vejo, porque Deus chamou eles para isso. Porque eles têm talento, são inteligentes, estudaram e estão publicando, divulgando a obra do Senhor para fora. Não fica só aqui no templo, fica e até em outros países, né, Soraya? Então, assim, Deus chamou eles para aqueles, e eu fico maravilhada quando a gente vê, né? Então, não é só, eu quero ser o pastor da igreja. Eu fui chamado, porque tem pessoas, né, porque eu só vou para lá se eu for dirigido. Pelo amor de Deus, meu amigo, tem muita coisa para fazer na igreja. Como você mesmo disse, ajudar a tia dessa linha, vai lá só ajudar ela. Tem muita criança, as crianças são levadas, assim, né, muito carreira e tudo. Corta os papelzinhos, tá lá no chão, ajuda a pegar aqueles papéis, botar numa sacolinha, jogar no lixo. Você tá fazendo aquilo para Deus com alegria e dedicação, Deus vai lhe honrar e vai lhe sustentar por aquilo, né? Então, ficar procurando muita coisa, né? Às vezes não precisa do cargo para você fazer um serviço, né? Perfeito. Muitas pessoas veem uma janela aberta, um negócio, na hora que terminou o culto,
se eu fosse diácono, eu fechava aquela janela. Não, gente. Esse desejo que veio do seu coração é Deus te impulsionando a servir. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Ele leu o texto aqui de Romanos, capítulo 16, versículo 3, e fala, Paulo disse, meus cooperadores. Né? Quando ele chama a atenção, saudai Priscila e Áquila, e para encher a bola das mulheres, né, um pouco, ele colocou o nome da mulher primeiro. Por certo, Priscila se destacava mais do que Áquila, né? Mas isso não é pecado não, irmão. Tem muitas mulheres, né, falando sobre a questão do ministério, tem muitas mulheres que servem muitas vezes nos bastidores mais do que o homem. Sim. Verdade. Né? O homem está lá de frente porque está aparecendo no púlpito, né, na frente da igreja, mas muitas vezes os bastidores, né, porque existe uma preparação para que tudo aquilo aconteça, nós chamamos dos bastidores. Os bastidores têm oração, né, tem busca, tem acompanhamento, perguntar porque o irmão não veio, foi o que aconteceu, a renúncia, a organização, limpeza. Todos os bastidores, irmãos, precisam ser feitos por pessoas. Não sei se você percebeu quando você chegou na sua igreja, aquele anjo grande, com a asa enorme, estava lá testando a sua temperatura. Não é anjo não, irmão. A obra de Deus é feita por pessoas. Perfeito. Você vai ver lá pessoas de carne e osso como você, né? E muitas vezes a pessoa vai entrando na igreja e diz, eu queria estar no lugar desse irmão. Esse desejo não é Deus que coloca no teu coração. É um princípio de coisas que Deus está fazendo dentro de você e você precisa se acordar para isso. Esse desejo veio de quem? Veio de Deus. Deus está colocando desejo no teu coração para que você possa servir. E você vai se alinhando. Aquilo ali eu faria daquele jeito. Não uma forma de crítica, né? Mas de uma forma construtiva. Perfeito. Né? Eu tenho uma habilidade dentro de mim e se aquela minha habilidade servisse na obra de Deus, isso aconteceria bom, seria bom eu naquela área. Então não se acanhe, como a gente fala na Paraíba. Não se acanhe, né? Fala com o teu dirigente, fala com o teu pastor. Pastor, me deu essa vontade, quando eu fui entrando na igreja, me deu essa vontade de fazer isso e isso. O pastor vai te recolocar, ou vai colocar você, né, dentro dessa área, vai falar com o líder daquele setor, para que você possa ser incluído naquilo ali. Como ela falou, nós somos, né, a Bíblia diz, nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos nessa terra para ser servos, servir. Então, a melhor maneira de você viver nessa terra é servindo. Servir, eu sempre dizia, né, servir é reinar, gente. Né? Quando Jesus veio, Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O próprio Senhor veio para servir. Então, se nós somos cristãos, parecidos com Cristo, nós temos que servir também. Então, que honra. Já imaginou se Paulo escreve a carta aos Romanos e você fosse daquela época dizer, saudai Josimar e Tatiane? Já pensou? Que honra. Isso ficou registrado, irmãos. Porque Priscila e Áquila ficou registrado na Bíblia? Por causa do serviço. Às vezes o nome nem aparece. Olha o versículo 13. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe. Aí o apóstolo fala, e minha. Olha que coisa maravilhosa. Essa mulher, essa mãe tem sido mãe para mim, gente. Minha mãe também. Coisa extraordinária. E o texto, né, no começo diz, os quais pela minha vida, Paulo dizendo, os quais, Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha que lindo. Hoje é o contrário, as pessoas querem arrancar a cabeça do pastor. Gente, essas pessoas deram a vida pelo líder Paulo. E como? Sendo cooperador do líder. Eles arriscavam, acho que ele passava o tempo, né? Muitas vezes ficava sem almoçar, sem comer, sem... Por quê? Por causa da vida do líder, por causa da vida do apóstolo Paulo. E disse, eles arriscaram até a própria cabeça. E literalmente. Literalmente. Né? A perseguição na época era grande. Às vezes a pessoa, não posso não, pastor, porque eu vou aparar a grama de carro, vou dar comida pro cachorro. Inventa um monte de coisa e não serve. Você nunca vai entrar, vamos dizer, na história de Deus, como eles entraram, se você não servir. O primeiro passo para você, que você possa, eu queria fazer isso e aquilo, se o pastor sirva, a porta de entrada é o serviço, gente. Você nunca vai chegar, você que pode ter recebido uma palavra de Deus de ser pastor, seja lá o que for, você nunca vai chegar lá sem primeiro pisar o primeiro degrau, que é o serviço. O serviço é o primeiro degrau para que você possa chegar onde Deus quer que você chegue. Se você não dá o primeiro passo do servir, você nunca vai alcançar as outras coisas. E é notório, né? Você está dizendo aí a respeito do texto que nós lemos. Você pode ver, na continuação, você pode ler em casa. Vai falar o nome de pessoas e a família. Você pode ver o nome constante aqui. Ó. Versículo 10, a família de Aristóbulo. Versículo 11, a família de Narciso. Olha só, família.
É tão lindo ver uma família servindo a Deus, né? É extraordinário. Você vê seus filhos, ou aquele casal que tem os filhos na igreja, um canta, um toca, o outro ajuda com as crianças. Um kit igreja. Um toca, o outro canta e o outro prega. Nós tivemos o encerramento, o encontro das amadas aqui no nosso Templo Central, né? E foi lindo ver as mães com as filhas, né, participando ali no momento dos gestos. Eu não resisti, filmei 3, mandei para elas, porque eu fico admirada, eu fico assim, admirando como é lindo uma família, você na igreja com seus filhos servindo, né, ao Senhor. Então isso é gratificante demais. Graças a Deus. Só para pegar um ganchinho aí, vindo de uma família de pastor, assim, a gente percebe aí que, antes de tudo, Paulo ele vai falar isso, né, que eles arriscaram por mim. Então, ou seja, a gente precisa, assim, mesmo, de coração, honrar mais o nosso pastor, honrar mais a nossa liderança. Isso não é bajulação, isso é honra. É honra. É louvar, Bíblia, né? Isso é Bíblia. Isso é louvar ao Senhor pela vida daquele grande homem de Deus, especificamente falando do nosso pastor Djalma, da sua esposa, irmã Givanete, que casal. E vocês dizem, não, Senhor, obrigado pela vida deles, porque eles estão colocados aqui para servir o reino e para guiar a igreja. Então o que é que eu preciso fazer? Ajudá-los, ser aquele com quem o pastor pode contar. E principalmente eu preciso interceder por ele. Senhor, abençoa, dê força, dê sabedoria, né? Ajuda ali, porque a gente sabe que a obra é árdua. Então a gente precisa hoje, como igreja, como um corpo de Cristo, é um corpo formado e cada um tem uma função. E a gente tem ali o líder, né, máximo, que é Cristo. Abaixo dele nós temos o nosso pastor. A gente precisa honrar esse nosso pastor. É aquilo que eu vesti a camisa, eu sou servo do Senhor. Eu transmito Cristo para o mundo, mas eu também sou membro de uma igreja. Eu faço parte de uma comunidade ali, de um povo cristão. Então eu visto a camisa da minha igreja. Eu vou, se precisar lá fora, eu defender o meu pastor. Né? Então, assim, eu preciso estar inserido no corpo. Ah, mas minha igreja é cheia de problemas. Se você achar uma igreja perfeita e for para lá, vai contaminar aquela igreja. Não. Nós somos seres humanos cheios de falhas. De ser perfeito. Vai deixar. Somos seres humanos cheios de falhas. A gente precisa que o aperfeiçoamento do Espírito Santo entre na nossa vida. E ali, aqueles defeitos vão indo embora. E eu vou conseguindo conviver em comunhão com os meus irmãos. A Bíblia diz, Salmo, né? Como é bom, né? Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Somos um corpo ali, todo mundo unido, trabalhando para Jesus. Cada um fazendo uma coisinha e a obra de Deus avançando, né? Tem um hino que as irmãs cantam, né? O mundo está querendo calar a igreja, mas a igreja vai seguindo de pé, de pé, de pé. Por quê? Porque é uma igreja unida que avança. Nós temos um líder que guia e a gente vai ali, ó, avançando na obra de Deus. Honrando nosso pastor, seguindo a palavra de Deus, trazendo a minha família para Cristo. Se a minha família não conseguir desde pequenininho, nunca é tarde. Eu posso começar agora que o filho é adolescente. Incentiva. Põe na oração, na Bíblia, na leitura, faz o estudo. Uma coisa muito importante que eu queria frisar, que eu me lembrei, que eu pensei em casa, na leitura da palavra do Senhor em casa com esposa, marido e filhos, netos, sobrinhos, é muito importante estar atento também à interpretação que aquele jovem, aquela criança ou aquele marido e esposa tenha da Bíblia. Eu sempre tive dúvidas, quando eu tinha dúvida eu perguntava pro meu pai. Pai, eu li esse texto, não entendi, preciso de ajuda. Hoje, meu pai falecido, né, Deus o recolheu, eu pergunto pro meu marido. Porque eu preciso de estar instruída na palavra do Senhor. Então, a família precisa instruir dentro do lar sobre a palavra de Deus, para não ficar lá fora buscando coisa que não deve, né? Que maravilha, gente. E a gente está chegando já ao finalzinho do nosso programa, mas antes a gente tem uma pergunta para fazer. E dando continuidade a tudo isso aqui que a gente acabou entrando nessa de servir a nossa liderança, né? Não seja um inimigo. Você já sabe, os pastores, os líderes já têm um inimigo, já que é Satanás. Então não entra nessa fila não, irmão. Se você não pode contribuir, né, para o benefício da obra, para o crescimento, fica orando, né? Mas não atrapalha, né? Não vá atrapalhar as coisas do Senhor, porque não é boa coisa não, né? As pessoas que têm atrapalhado a obra do Senhor não estão se dando bem não. Então, se você não pode contribuir, fica na tua, boca fechada e vai orar, né? Para que Deus possa abrir teu coração, transformar esse coração, amolecer esse teu coração, para que você possa servir na casa do Senhor. Glória a Jesus. Para trazer glória para Deus. A última pergunta: quais os benefícios para uma família que serve a Deus? Vou ler 3 textos e responder bem rápido.
Bem rápido. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo 11 e o versículo 12. Eu vou tirar um benefício de que este homem aqui recebeu de Deus, por servir a Deus, por abrir a porta da sua casa e dar guarnição para a arca de Deus, Obed-edom. Capítulo 6 de segundo livro do profeta Samuel, versículo 11 e o versículo 12 diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, benefício de alguém que está, de uma família que serve a Deus, é essa aqui: ser abençoado por Deus. São bênçãos sem medidas, sem medida. Não é bênção só para alguém, só para um indivíduo, é para toda a casa, é para toda a casa. Então, um dos benefícios está aqui. A bênção que Obed-edom recebeu é a bênção que você pode receber se você abrir a porta da sua casa e começar a trabalhar na obra de Deus. O segundo texto que eu acho lindo, João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 5. João capítulo 11, versículo 5. Diz assim, João 11, 5. E eu vejo aqui o segundo benefício. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, que era Maria, e a Lázaro. Jesus amava aquela família, parece que um amor diferente. Não era, eu vou retirar essa palavra, não era diferente, mas era um amor de destaque. Jesus deixou claro ali que aquela família estava no seu coração. Que família foi essa? Foi a família que abriu as portas para Jesus. Enquanto as outras pessoas estavam ali planejando a morte de Jesus, esta família estava planejando um jantar para Jesus. Abriu a porta da sua casa, quando Jesus adentra lá, servem a Jesus. Maria traz o seu melhor perfume, derrama sobre Jesus. Olha só, uma família que serve ao Senhor Jesus, ela vai estar recebendo de Deus o seu amor na sua plenitude, E por último, o último texto, Mateus capítulo 8, versículo 14, versículo 15, diz assim: E Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu. Eu quero te dizer, através desse texto, que se a sua família abrir a porta, deixar Jesus entrar, e você está disposto a servir a Jesus, pode ter certeza que muitos milagres vão acontecer na sua casa. Muitos milagres. Estamos vivendo dias turbulentos, sim, dias em que muitas coisas embaraçam as famílias, levando para a negligência. Sim, nós sabemos disso, mas não deixe que a sua família entre na estatística dessas famílias falidas. Não deixe. Seja como Josué. Se todas as outras famílias negligenciam, a sua não pode negligenciar. Amém. Viva os benefícios de Deus, que é melhor. Glória a Deus. Amém. Nós vamos agora a um louvor. Daqui a pouco nós voltamos com as considerações finais do nosso programa. Se as lutas dessa vida querem te desanimar, prossegue hoje o teu caminho e tudo isso há de passar. Se as provas estão aumentando
Não temas, meu querido irmão, até Jesus, o Rei da Glória, para ter vitória, aqui nesse mundo passou aflição. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Se às vezes abatido, tu já não sabes orar, o coração está ferido, parece tudo aqui findar. Se o teu problema é tão grande, Deus pode agora resolver. Espera só mais um pouquinho, não estás sozinho, essa tempestade tu irás vencer. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Programa A Bíblia e a Família. Nós vamos chegando ao finalzinho do programa, mas ainda vamos ouvir o casal. O tema de hoje, como está aí na internet, é a família a serviço de Deus. E eu queria que o irmão Josimar e a sua esposa pudessem falar mais alguma coisa nesse finalzinho do programa. Acrescentar, né? Amém, amém. Falando um pouquinho a respeito de família, né? Ingressada no serviço para Deus, ingressada no serviço para Deus. A gente falou dos benefícios e isso é notório, e a gente vive os benefícios de Deus por servir ao Senhor Jesus, mas entendendo que nós estamos vivendo em um mundo muito turbulento, né? E de quando em vez o nosso barquinho que está servindo a Deus passa por tempestades. E eu me lembro muito bem da história bíblica em que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade horrenda. Jesus aparece andando por cima das águas, e quando Jesus se aproxima do barco, eles pensavam que era um fantasma. Eles com medo agora. Jesus, ele faz ele fala algo extraordinário ali. Eles olham para os discípulos e diz: não temas, não temas. Talvez esta é a palavra para você, família, que está servindo a Deus, mas que está enfrentando uma tempestade na vida. Não temas, esta palavra. E essa palavra, não temas, é direcionada aos discípulos. Eu entendo que a tempestade que estava em volta do barco, em volta dos discípulos, não era importante para Jesus, não foi. O primeiro contato que Jesus tem com os discípulos, dizendo não temas, ele queria acalmar a tempestade dentro do coração dos discípulos. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está ingressada no serviço para Deus, mas o seu barco está enfrentando uma tempestade. Deixe-me dizer uma coisa: Jesus primeiro quer acalmar a tempestade do seu coração. Quando a tempestade dentro do seu coração se acalmar, pode ter certeza que você não vai nem perceber as tempestades que estão à sua volta. Pedro ficou calmo demais. Jesus acalmou a tempestade do coração de Pedro. Pedro até na sua ousadia disse: deixe-me ir até ti. Então andando, Jesus disse: vem. Pedro andou por cima das águas. O texto vai dizer que ele sentiu medo porque ele sentiu o vento. Incrível, a tempestade não tinha passado. Jesus não tinha feito com que a tempestade tivesse acabado. Não, Jesus primeiro acalmou a tempestade no coração dos discípulos. Mas Pedro viu o vento, a tempestade voltou dentro dele, ele começou a afundar. Deixe-me dizer uma coisa: não deixe que a tempestade dentro de você retorne. Jesus já acalmou. Isso é profético. Jesus já acalmou a tempestade do seu coração.
Saiba de uma coisa, se você tiver esta paz dentro do seu coração, se Jesus conseguir acalmar essa tempestade, quando eu falo se Jesus conseguir, não estou dizendo que Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Se Ele não conseguir, significa se você der a abertura para Jesus fazer algo na sua vida, pode ter certeza que você não vai nem perceber essa tempestade que está à sua volta. Acalme o teu coração, acalme essa tempestade dentro de você, comece a servir ao Senhor Jesus, mesmo com vento soprando, pode ter certeza, você vai ser uma outra pessoa. Você vai viver essa tempestade com um sorriso nos lábios. Olha só que coisa interessante. Como viver uma tempestade com um sorriso nos lábios, irmão Josimar? Tendo dentro de si a tempestade acalmada. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que essa tempestade dentro do seu coração vai se acalmar e você vai continuar servindo ao Senhor. Não vai ser um peso na sua vida, não, mas você vai sentir o sentimento de privilégio em servir ao Senhor Jesus. Servir a Cristo não é a ausência das dificuldades, né? Não é esse venha para Cristo e acabou o seu sofrimento, acabou sua dificuldade, não. Servir a Cristo é ter dificuldades, é ter sofrimento, mas ter Ele no barco, né? A outra passagem que a gente tem, a tempestade, Jesus estava ali dormindo, né? Então, tranquila. Então, ou seja, a gente precisa pedir a Deus essa tranquilidade, essa calma, como diz bem o Josimar. Porque muitas das vezes, independente do qual é o serviço que a gente tem feito na obra do Senhor, vão aparecer ainda mais tempestades. Muito mais. Né? Dependendo do que você vai ocupar, do cargo que você vai ter, da responsabilidade que você vai ter, menor por menor ou maior que seja a responsabilidade, vai aparecer muita coisa. Né? Eu falando sobre o caso de liderança de igreja, por exemplo, vindo de uma família que foi liderança de igreja, é um problema muito gigante que você enfrenta. Mas a diferença é porque você faz por uma obra de Cristo, porque você tem Jesus no seu barco. Eu consigo avançar em meio a esse mar tão agitado, né? Às vezes a gente tem medo porque a gente é ser humano. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em chegar, hoje eu vou chegar para o meu pastor e... Pastor, fecha o grupo familiar da minha casa. Pastor, eu não quero mais dirigir as irmãs. Pastor, eu não quero mais ser professor. Qual foi o pastor que talvez nunca pensou, o que é que eu estou fazendo aqui? Tomando conta desse povo. Às vezes eu via meu pai por certas situações tão aperreado, como diz o Paraíba, né? Tão nervoso, né? Para quem está fora da Paraíba, que o paraibano fala aperreado. E eu, às vezes eu dizia, calma, pai, Jesus é contigo. Porque Ele me ensinou isso. Muitas das vezes o que a gente está precisando é acalmar, que Deus acalme o nosso coração, como muito bem falou Josimar, mas que a gente também possa ser esse agente transformador. Dizer para o irmão, se acalme, tenha fé. Às vezes já aconteceu isso comigo, eu estou no culto e eu tenho que dizer algo para alguém, essa besteira da minha cabeça. Às vezes é Deus, o Espírito Santo te incomodando para dar um abraço naquela pessoa e dizer, você está bem? Está precisando de alguma ajuda? Pastor, estou aqui, viu? Irmã, dirigente, estou aqui, ó. Talvez você não está precisando de um serviço, mas está precisando de uma palavra, de uma oração. Eu estou aqui. Ser esse bálsamo que a gente falou lá atrás, né? Servir o reino, mas também pedir a Deus essa sabedoria para ser esse bálsamo. E eu vou só complementar o que Josimar disse, né? Acalma o teu coração, pede ao Senhor sabedoria. E eu vou dizer minha frase que eu tenho dito muito, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia, tenha alegria e paz mesmo na tempestade. Se tá difícil, se o inimigo tá cheio de seta, colocando seta na sua mente, se cubra, se revista da armadura de Deus, bota aí o capacete da salvação, blinda a sua mente, né? Se você não consegue sozinho, peça ajuda, mas se acalme, tenha fé no Senhor e, mais importante, coloque sua família para servir a Deus. Ah, mas meus meninos já cresceram, eu já sou eu e o marido. Vá você e o marido servir a Deus. Ah, eu já sou avó, tô velha. Tá nada, tá forte. O Espírito é forte, né? O Espírito Santo vivifica. Vá fazer a obra do Senhor, independente do que isso pode lhe custar. Ah, mas se custar a minha vida, a coroa de glória nos espera, né? Então a gente precisa se acalmar, parar de ter esse medo de fazer a obra de Deus, de servir o reino. Tem que parar de ter medo, porque a gente tem pessoas que têm medo do homem. Eu tenho medo de
um bandido vir e me dar um tiro. Ele só pode fazer isso. A gente tem que temer a Deus, que pode matar a nossa alma, né? A Bíblia fala. Então a gente precisa ter calma e força ao mesmo tempo para eu fazer a obra de Deus conforme a gente tem que ser feito e para aquilo que Jesus nos chamou, independente da área ou do cargo. Lembrando que a nossa recompensa não é aqui. Não é aqui. É nos céus. É nos céus. Uma dica para você que está em casa, quando ela falava, que eu me lembrava, algumas pessoas têm vamos dizer, a fantasia de que Deus fala com os pastores, e Deus fala com todo mundo, né? A vida de Deus outrora falado pelos profetas, Deus sempre quis falar de todas as formas. Mas as pessoas têm uma fantasia de que o pastor já acorda de manhã e nem escuta um bom dia da sua esposa, Deus já fala com ele, bom dia, meu servo, né? E tem aquela fantasia de que Deus vai chegar para o pastor e dizer, olha, vai lá, aquele meu servo que senta na última cadeira, chame ele para servir. Irmãos, isso pode até acontecer, né? Porque Deus pode fazer todas as coisas, aparecer o seu rosto em sonho na frente do pastor, ele tem aquele susto, né? Mas naturalmente as coisas não acontecem desse jeito, né? Não acontece, tem aquele susto. Não acontece desse jeito, né? O famoso me lembrar daquela frase: quem não é visto não é lembrado. E possa não acontecer dessa forma sobrenatural. Se você crê que possa acontecer desse jeito, continua crendo, vai que Deus faça desse jeito, né? Mas a forma comum, irmãos, é você se prestar o serviço, é você se disponibilizar, é você aparecer, né? Você colocar a sua vida, o seu corpo, né, em sacrifício para o serviço da obra de Deus. É você realmente chegar e dizer, pastor, eu estou aqui, né? Ele precisa muito disso, pastor. Você precisa chegar. Deus pode até falar com o pastor a teu respeito, pode, mas uma igreja de 1000 pessoas, né, uma igreja com 100, seja lá 50, às vezes a pessoa fica com aquele trauma, o pastor nem me viu, nem fala comigo, eu queria tanto, tenho tanta coisa para fazer. Chegue para ele e diga, né? Pastor, eu estou aqui, me apresento no exército de Deus, né? E eu quero servir ao Senhor com alegria. E você vai ver que o pastor vai dizer, há quanto tempo eu espero você tomar essa decisão, né? Quando alguém se prontifica, o pastor, o líder, vai dar a direção. Foi assim como aquele gadareno, depois de ser liberto, Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Jesus deu a direção, não, a sua obra é outra. Você vai para a sua família, você vai ficar aí. Deus ele vai se prontificar e a direção vai ser dita pelo pastor, por Deus, mas tem que se prontificar. Fantástico. Não deixa de passar esse ano, né? Não deixa passar 2021 sem você fazer isso. É a hora de você, né? Se você está assistindo aqui, eu acredito que Deus tenha despertado você para isso, né? Para você servir ao Senhor. Chegou o momento, chegou a hora, não espera mais. Se você vinha orando muito por isso, com muita fé, é hora de agir. Fé sem obras é morta. Então começa a agir. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou me disponibilizar à minha liderança. Eu estou aqui a serviço do Senhor e eu estou pronto a fazer o que o Senhor tem, como o irmão falou, vai dar a direção. O líder vai dar a direção para que você possa desenvolver. E Deus vai inspirar ele para que você possa, o dom, aquilo que tem habilidade na tua vida, ela possa frutificar, né? Ela possa aparecer e pessoas vão ser alcançadas por aquilo que você tem dentro de você, pela habilidade, pelo dom. Porque a Bíblia diz que quando Jesus levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Então não diga, eu não tenho nada. Tem. Senão a Bíblia estaria mentindo. E a Bíblia é verdade. Você tem alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Você só precisa dar o primeiro passo, né? E as portas vão se abrir para que você vá até se surpreender. Passo, degrau após degrau, de glória em glória, as coisas vão acontecer na sua vida. Agora, se você ficar sentado no sofá, assiste televisão, as coisas não vão acontecer, não. Toma uma decisão, dê o primeiro passo e a liderança vai pegar junto com você. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Soraya? E seja uma bênção também na vida do casal, da família, que está como líder, como pastor, como dirigente da sua congregação. Às vezes ele está passando pelo momento que ela falou aqui, às vezes está pensando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E você pode ser o canal de Deus para dar um abraço, para trazer uma palavra. Deus é contigo, você está aqui por causa da minha vida, porque eu precisava ser alcançada e você foi o canal. Isso também é válido. Às vezes a gente espera tanto do nosso pastor, tanto do nosso líder, e será que eles nunca precisam de nós? Com certeza.
Eles precisam de você, precisam que você seja um colaborador, precisa que você o exame, ore, interceda. E vai ser uma igreja forte, uma igreja unida, servindo ao Senhor até o dia que o nosso Senhor volte para nos buscar. Glória a Deus. Creio que o nosso programa trouxe muito alimento para você, né? Para que você possa caminhar nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Desde a descida do Espírito Santo estamos vivendo os últimos dias, e que a gente possa caminhar, né, se alimentando a cada dia mais. E o tema de hoje foi fantástico, maravilhoso. Eu creio que você foi ricamente abençoado. E eu queria pedir para os irmãos, o casal lá da igreja, da congregação de Tibirium, em Santa Rita da Paraíba, da Assembleia de Deus. Eles servem lá a igreja, e a igreja fica lá na rua Paraná 141, Tibirium, em Santa Rita da Paraíba. E eu pediria a ele que eles dessem a agenda da igreja, o horário dos cultos, os dias e o horário dos cultos, por favor. Amém. Nós temos culto lá na quarta-feira, que é o culto da palavra, culto da oração, culto de doutrina. Doutrina, né? gente. Culto de doutrina. Começa às 19h30, vai até às 9 horas. Nós temos culto na sexta-feira, que é a nossa escola bíblica, né? Eu já ia falar dominical, mas a nossa escola bíblica é na sexta-feira. No domingo, como de praxe, o culto evangelístico, às 19 horas. Nós estamos lá, nesses horários de culto. Nós já fomos lá, Igreja Avivada. Glória a Deus. Igreja das Glórias. Se você mora próximo àquele local, Tibirium, participa. Você vai amar participar juntamente com os irmãos, cultuar o nosso Deus, que é verdadeiro. A sua palavra vive e fiel. Então, as considerações finais, mandar um abraço para a mamãe, para o papai, alguma coisa desse tipo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pedindo ao Senhor Jesus que abençoe a sua vida, abençoe sua família, que a sua família esteja a serviço de Deus, a serviço do reino. Eu quero dizer para você que você vai ser muito beneficiado, no nome de Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. É sempre um prazer estar junto de vocês. Agradecer ao nosso pastor Djalma Silva pela confiança, toda a sua família. Que Deus em Cristo abençoe e pode contar com a gente. Amém. Nós queremos agradecer já a participação do casal, né, que atendeu o convite da direção do programa, que eles possam estar mais vezes aqui conosco. A gente aqui nos bastidores, enquanto estava o louvor tocando, nós tínhamos muita coisa para acrescentar, mas não tem como falar da Bíblia numa noite, num programa só. Isso fica para o próximo capítulo, né, em outra oportunidade, para que Deus vá acrescentando aquilo que tem no nosso coração, que possa abençoar a tua vida. Soraya, quer dizer alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Somente mesmo agradecer a Deus por tudo, por suas bênçãos, né, nas nossas vidas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Cumprimentar você, Soraya, irmão Marcílio, são bênçãos na nossa vida. O pastor, irmão Givanete também, que são líderes maravilhosos que o Senhor colocou nas nossas vidas. Como diz Marcílio, a gente manda um beijo para nossa família, né? Para a mamãe, para o padrasto, para a sogra, para as cunhadas, para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e estejam sempre unidos, possamos estar sempre juntos, firmes e constantes na casa do Senhor. Amém. Manda um abraço para a sogra, já está lugar garantido para o céu. Um abraço para minha sogra também, ela sabe que eu amo ela. E nós vamos orar agora, vamos finalizar o nosso programa com oração e esperando que Deus possa alcançar a tua vida como alcançou com a palavra, né? E possa continuar abençoando a tua família. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que maravilha poder contar com a ajuda do Teu Espírito em todas as ocasiões. O Senhor prometeu que Ele nos ensinaria, nos ajudaria e nos falaria de coisas que hão de vir. Nós obrigado, Pai, nós te agradecemos pela inspiração do Teu Espírito na nossa vida. Senhor, que esse programa possa alcançar mais pessoas e aqueles que vão acessar esse programa possam estar com o coração, Senhor, aberto, preparado para receber as instruções e que o Senhor possa mudar coisas dentro deles. Que eles possam ser cooperadores da Tua obra como família, uma família que coopera para a obra, para o crescimento da Tua casa, o crescimento da Tua obra aqui nessa terra. Nós colocamos diante do Senhor todas as famílias que serão alcançadas por esse programa e que o Senhor possa acrescentar cada dia mais virtude, poder, saúde, Senhor, alcançando com cura, alcançando, Pai, com a virtude do Teu Espírito em áreas onde o homem não pode alcançar. O Senhor é especialista nisso
E nós te agradecemos, Pai, por famílias transformadas pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Você que esteve conosco até agora, não se esqueça, próxima sexta-feira, às 19h30, nós temos esse programa, A Bíblia e a Família, para abençoar a sua família também. Então, coloca na tua agenda, não esquece, já programa lá, né? Nós temos a programação, quando você acessa o YouTube, fica lá para você lembrar quando o programa começar, já lhe dá um aviso para que você possa acessar ele. Então faz isso, se você não nos segue ainda, siga lá, se inscreva-se no canal da igreja, para que você ative o sininho, para que você possa acompanhar todas as vezes que tiver uma programação, uma live da nossa igreja, você possa ser avisado por isso. Você não passe batido, como a gente fala. Então, sejam abençoados na prática da palavra, e como a gente sempre diz no final das nossas atividades, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.